Bom dia, amados. Que a graça, a paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo continue a ser derramada a cada vida, a cada coração, no nome de Jesus. Queridos, eu quero falar hoje a respeito de uma cadeia de comando. A cadeia de comando foi estabelecida por Deus, né? Todo governo de Deus tem uma cadeia de comando, uma hierarquia. Que cadeia de comando, pastor? É uma hierarquia. É uma hierarquia que foi determinada por Deus, não é pelos homens, mas é pelo próprio Deus, de como tem que ser o governo, né? O governo tem que existir uma harmonia, o governo tem que existir uma direção, o governo tem que existir a disciplina, né? A disciplina é reconhecer as autoridades que foram instituídas e constituída por Deus, ou delegada através da autoridade constituída por Deus. E falando também aqui no livro de Éfeso sobre a unidade da fé. Essa cadeia de comando traz a unidade da fé. Aqui em Éfeso capítulo 4, nós vamos ver alguns versículos e a gente vai comentando esses versículos, né? A partir do versículo 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus, ele, quando ele foi morto, ele desceu ao Hades, lá no inferno, onde as almas estavam presas. As almas que foram mortas estavam presas por Satanás. Estavam dentro de uma gaiola, um cativeiro, né? Jesus vai lá e quebra esse cativeiro, tira esse cativeiro, prega para essas vidas, liberta eles daquela prisão eterna que estavam ali, leva esse cativeiro com ele nas alturas e expõe Satanás ao ridículo. A única coisa que Satanás tem, queridos, é um trapo de imundície. Ele não tem nada, ali ele perdeu o poder. Ele perdeu o poder, não tem mais poder. Ele é um derrotado, ele não tem poder nenhum. Todo poder foi dado a Jesus Cristo, no céu e na terra e embaixo da terra. Toda autoridade foi delegada a Cristo. E aí ele delega poder ao homem. Olha o que ele diz aqui. Ora, isso ele subiu, versículo 9, que é senão que também antes tinha descido as parte mais baixa da terra, você desceu lá no inferno, lá onde as almas estavam presas, e liberta essas vidas do cativeiro. Aquele que desceu também, o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Jesus veio e cumpriu tudo. Qual foi o propósito de Jesus? Primeiro, restaurar o homem a essa disciplina, restaurar o homem à unidade com Deus, que o homem tinha perdido essa unidade com Deus, não tinha mais como ter unidade com Deus. Sangue de bode, de touro, de carneiro não resolvia mais. Então ele veio restaurar essa unidade, ele veio restituir dons, autoridade, poder ao homem, isso através da igreja, tá? Não é individual, é através da igreja que ele restaurou e deu dons aos homens. Aí tu vai ver a cadeia de comando se formando. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu dons, uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros doutores. Aí a pessoa fala, não, apóstolo só teve lá com Jesus, acabou. Não acabou não, querido. Não acabou não. O que é apóstolo? Apóstolo, na verdade, é um missionário, é um enviado. Ele vai, abre igrejas, estabelece igreja, vai colocando pastores, vai colocando bispos, levantando bispos, e ele vai coordenando, o apóstolo, ele coordena uma grande região. Isso é ser apóstolo, é enviado.
Então não acabou, continua até hoje. Tem muitos falsos, mas ainda continua. Deus, o mesmo ontem, operou ontem, está operando hoje e vai operar. Então o apóstolo é exatamente isso, que ele coordena uma grande área, uma grande região. Eu falo da Fonte da Vida, hoje nós somos mais de 300 igrejas, querido. Nós temos que ter um coordenador. Temos o apóstolo César Augusto, que coordena tudo isso. Aí nós temos a cadeia de comando, nós temos ali o colégio de bispos, colégio de pastores, aí vem descendo presbíteros, diáconos. Existe toda uma área aqui, o evangelista. Quem é o evangelista? Aquele que sai é o missionário, aquele que vai para as missões, vai levar a palavra, vai evangelizar, vai alcançar vidas, vai bater de porta em porta. Isso é evangelista. Doutores, aquele que fica nas escolas dominicais, dando discipulado, na escola bíblica, tá? Nas universidades, ensinando a palavra de Deus, são doutores. É exatamente, a cadeia hierárquica não terminou, ela continua. Jesus estabeleceu isso, Jesus restaurou isso que tinha se perdido entre os homens. Então temos que entender isso. Às vezes eu admiro pessoas que não reconhecem a outra pessoa que é o pastor, né? Tu vai no médico, chama ele de doutor, não é assim? Vai num advogado, chama ele de doutor. E o pastor não tem respeito, chama por nome qualquer. Não tem entendimento da cadeia de comando. Está percebendo isso, querido? Existe uma cadeia de... Se tu não reconhecer a autoridade do pastor, tu não vai reconhecer a autoridade de Jesus Cristo. Se tu não reconhece a autoridade de Jesus Cristo, não conhece a autoridade de Deus, então não conhece a cadeia hierárquica. E geralmente aquele que não é obediente aos pais, não é obediente aos seus pastores. Não é obediente. Trata os pastores como qualquer um. Tá? Eu vivo isso, que eu não ligo para isso, né? Mas a gente vive isso no dia a dia. Tá dando para entender, querido? Então ele instituiu, ele delegou poder, o próprio Jesus que levantou apóstolos, tá? Levantou os apóstolos, levantou aqui os doutores, levantou profeta, levantou os evangelistas, levantou os pastores. Foi o próprio Jesus, querido. Agora tu quer contrariar a palavra de Deus? Eu não tenho nada contra. Tu vai se responder com o Senhor. Nós precisamos entender essa cadeia hierárquica. Quando eu entendo essa cadeia hierárquica, eu vou entender que eu tenho que andar em obediência. Obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. Foi o que Deus falou através de Samuel lá para Saul. Obedecer é melhor que sacrificar. Olha, querido, no versículo 2. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus estabeleceu a cadeia hierárquica para a edificação dos santos, para que os santos fossem edificados, para que fosse também edificado o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então tem que existir uma cadeia hierárquica, querido. Tem que existir. Se não existir uma cadeia hierárquica, então não tem, sabe, a coisa vai debandar. É isso que a gente tem que entender. E querendo o aperfeiçoamento dos santos, que nós fôssemos aperfeiçoados, como? Na palavra, no ensinamento, na profecia, sendo aperfeiçoado, sendo educado, sendo orientado, né? Para que haja a edificação do corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo. Edificação, unidade. Então, a igreja não é a Assembleia de Deus, a igreja não é presbiteriana, a igreja não é quadrangular, a igreja não é a fonte da vida, a igreja é o corpo de Cristo. Agora, cada um dentro da visão que Deus deu. Essa é a edificação do corpo. Isso é edificação do corpo. Cada um na função que Deus colocou. Isso se chama edificação do corpo de Cristo. Mas todos caminhando numa só direção.
o qual é Jesus Cristo. Até que cheguemos, para encerrar, versículo 3, até que cheguemos todos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé. A unidade da fé que é Jesus, querido. Não é Maria, não é Pedro, não é João, não é Mané, é Jesus Cristo. Essa é a unidade da fé. Ah, mas eu sou devoto, que ele está errado. Está errado. A unidade da fé é Cristo, é Jesus. É o único, não é pastor Scolini, é Jesus Cristo. Entenda isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Jesus está voltando. E precisamos entender isso, a unidade da fé. Que todos crescemos à estatura da varonilidade perfeita, que é Jesus. É o único. Não tem outro, meu amigo. Não tem outro. Tá? Já são 11 minutos que eu já passei do tempo. Essa ministração eu faria umas 3 horas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Uma quarta-feira abençoada a todos, em nome de Jesus.